Muito bem, eu sou o pastor Claudinei Matos e hoje eu quero gravar um vídeo aqui de um problema muito sério, de um assunto complexo que vem acontecendo dentro das igrejas evangélicas em quase todos os estados do nosso Brasil. É o nepotismo eclesiástico. E eu quero dizer que esta gravação aqui é uma gravação independente. Não tem nada a ver com o ministério do qual eu faço parte, não é um posicionamento da minha família, é um posicionamento meu, é um posicionamento independente. Sabe quando alguém grava ou reserva um programa numa rádio, numa TV e lá diz assim, ó, esse programa é independente e de responsabilidade direta dos seus idealizadores? Sou eu mesmo. Então aqui eu quero deixar aqui essa introdução dizendo que este vídeo é de minha inteira responsabilidade. E eu estou aqui e vou gravar, falar pautado no artigo 5º da nossa Constituição, onde somos todos iguais, e no artigo 220, que eu tenho liberdade de me expressar. Eu posso falar, eu posso me posicionar como cidadão brasileiro, como cristão, então eu estou amparado pela lei. Todo mundo sabe que o nepotismo é proibido, é crime. Nepotismo vem do latim nepos, que era algo que acontecia lá na Igreja Católica, onde os papas antigamente, eles pegavam seus netos, por isso da palavra nepos, seus netos, sobrinhos, e colocavam eles para serem sucessores do trono da Igreja Católica. Só que foi aprovada uma lei, e aí agora é proibida essa prática na Igreja Católica. O grande problema hoje é o nepotismo eclesiástico que vem acontecendo dentro das igrejas. Detalhe, antes não era assim. Antes, o pai não tinha essa autoridade, essa autorização de Deus para colocar o seu filho para a sucessão. As igrejas respeitavam os estatutos, o voto, a democracia era respeitada, o conselho tinha voz, mas as coisas estão mudando e mudando para pior, porque hoje ninguém respeita mais ninguém. Antes não era assim, minha gente. Antes a igreja orava, tinha o jejum, tinha oração, para que essa escolha fosse realizada na direção de Deus. Mas, infelizmente, as coisas mudaram. Já não é mais a soberana vontade de Deus, mas do pai biológico, da mãe, de um amigo, de um grupinho, de um grupão. E tudo isso está acontecendo. E hoje, entre aspas, nós estamos vivendo uma dinastia dentro das igrejas, uma sucessão de tronos, uma coisa que é abominável, repugnante, essa dinastia dentro das igrejas em praticamente todos os estados do nosso Brasil. E eu fiz uma pesquisa, você vai achar isso no YouTube, no Google, tem vários portais, vários pastores, missionários falando sobre isso, sobre a questão desse nepotismo, se posicionando contra. Porque do jeito que as coisas estão indo, algumas pessoas que têm muita capacidade, que têm chamada de Deus, elas nunca terão oportunidade. Porque esses pais, pastores, eles eles têm certeza que são donos da igreja, da instituição. Porque existe a igreja, aquele povo que Deus chamou do mundo para a sua maravilhosa luz, e existe a instituição, a igreja como instituição, o estatuto, o CNPJ, o que foi registrado lá no cartório. O estatuto rege que tem que ser feita uma eleição, que tem um prazo determinado. Ninguém é vitalício, principalmente o filho do pastor. Principalmente o filho do pastor. Está aí uma coisa que ninguém está respeitando mais, é o estatuto, os conselhos e outros. Não existe mais democracia na escolha daqueles que realmente têm capacidade ou chamada de Deus para exercer o santo ministério. E o que a gente está vendo hoje por aí é filho consagrando filho agora. É isso mesmo. O filho do pai da convenção tal, consagrando o filho do campo tal. Isso é um nepotismo eclesiástico nojento, direto. A igreja que é soberana, o membro que tem autoridade, não tem voz, não tem direito. Infelizmente, isso está acontecendo. E eu pergunto, aonde está a democracia? Aonde está a vontade de Deus nessas escolhas? Essa pessoa ela foi colocada porque tem capacidade
ou porque é filho do pastor presidente? Aí você vai dizer assim, pastor, mas tem chamada, sabe dar uns gritos no microfone, sabe chegar lá e pegar tudo pronto, tudo à mão. Ser pastor não é pegar a igreja limpa, cheirosa, o púlpito arrumado, o altar organizado, pagar o cachê do pregador tal, do cantor tal. Não, isso não é ser pastor. Pastor de púlpito com o microfone na mão é coisa mais... Todo mundo consegue ser. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que consagrar, tem que visitar, tem que ter o amor, o carinho do rebanho. Mas esses que estão aí assumindo o microfone, que mal sabe dirigir um culto, estão lá no altar, na sucessão do trono, porque são filhos. Se fosse respeitar o estatuto, o voto, a democracia, certamente ele não assumiria. Ah, pastor, mas ele tem atribuições, ele prega bem, canta bem, dirige bem. Meu irmão, manda para outro campo. Entende? Mande para outro lugar. Porque esse nepotismo declarado, essa dinastia, porque depois é o filho dele, depois vem o neto e nunca vai parar. E aquele que ajudou a botar o cimento na parede, aquele que ajudou a fundar o ministério, que trabalhou, que fez tantas coisas, nunca vai ter oportunidade. Porque o pai está favorecendo o filho. E isso não favorece apenas o filho. Favorece aquele grupinho ou grupão que apoia, que aplaude, que dá glória a Deus, aleluia, que fala em línguas estranhas no dia da posse. São os crentes, é o ministério circunstancial, favorecido direto ou indiretamente. Igual Pedro, eu vou dar um exemplo de Pedro aqui, para você não dizer que eu não falo de Bíblia também. Pedro, quando o sistema chegava diante de Pedro fazendo pressão, Pedro, para se tornar um cristão mesmo, para ser salvo, tem que passar pela circuncisão. Aí Pedro, não, com certeza, vamos honrar a lei mosaica tem que ser respeitada. E quando Paulo chegava lá, Pedro, que história é essa, moço, de circuncisão? Aí Pedro recuava, não é pela circuncisão, não, é pela graça. Meu irmão, ou é ou não é. A grande questão é que existe um grupo de obreiros, de pessoas, de ministério, que estão lá no altar aplaudindo, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas, mas no PV, nas escondidas, por trás dos bastidores, estão falando mal. Porque se falar na frente, vai perder o cargo, vai perder o campo, vai perder a área, vai perder o carro, a gasolina, a casa, o salário que ele ganha por todos os meses, esse valor exagerado desses pastores. Enquanto isso, existem dirigentes, eu falo com conhecimento de causa. Eu já andei por campos por aí. Enquanto pastores ganham muito bem, salários altíssimos, tem um dirigente que está passando fome, com a luz cortada, sem gás de cozinha, com a esposa doente. E eu falo porque eu já ouvi isso, de pessoas chorando, me dizendo essa situação. Eu vou dar um conselho para esse pastor, que foi consagrado porque é filho do pastor. Divida seu salário altíssimo com essas pessoas que precisam. Isso é evangelho verdadeiro. Desça do altar e exerça seu ministério de casa em casa, de porta em porta. E esses que são circunstanciais ou favorecidos, vocês também cometem o pecado da conivência, porque não estão se manifestando pela verdade. E só tem uma maneira de se vencer a verdade. Paulo disse que a verdade eu só venço com a verdade. Não existem atalhos. E uma pergunta para você que aplaude esse filho do pastor, que você chama de homem de Deus. Uma pergunta. E aqueles que receberam a promessa? Que não tem nada a ver com grupinho ou com grupão, que não são parentes de primeiro, segundo ou terceiro grau, que Deus usou alguém, você vai assumir. Você tem cheiro de ovelha. Você sabe pastorear. Esse aí não vai assumir nunca, sabe por quê? Porque o filho foi consagrado pelo pai, e o filho que foi consagrado hoje vai consagrar o próximo filho, se tiver filho. Senão vai botar um outro parente, um primo, um cunhado, um genro, um sobrinho, seja o que for. É assim que vai acontecer. Enquanto isso, tem gente chorando, que nunca vai ter oportunidade, que o ministério está sendo retido, destruído por esse nepotismo eclesiástico que você aplaude, que você fala em línguas estranhas, que você favorece. E você sabe que o que eu estou falando aqui é correto. Não interessa você, não queira aqui abrir um parêntese para trazer exemplo. Ah, mas a família tal da Bíblia, do tempo dos profetas, do patriarca. Não, meu irmão.
Não confunda as coisas, não. Quem rege a igreja é a Bíblia. A Bíblia não decide essas questões, amigo. Existe um estatuto, existe um conselho. Vocês devem estudar mais sobre isso. E olha, eu quero deixar registrado aqui que eu sou a favor que alguma autoridade municipal, estadual ou federal aprove um projeto de lei proibindo todo e qualquer tipo de nepotismo eclesiástico, para o bem daqueles que precisam ter oportunidades. E que também esses pastores aí que às vezes não querem saber de trabalhar, que não sabem o que é cuidar de um campo, nunca fizeram missões, nunca dirigiram uma congregação, nunca chorou com um casal, nunca chorou com um filho perdido, e o camarada assume uma presidência, porque é filho do pastor. Porque é filho do pastor. Eu lembro do que Paulo disse a Timóteo, que tem que ser capacitado, que tem que ter chamada. Meu irmão, se você define um homem e uma mulher de Deus porque está com o microfone na mão no altar, porque explode em línguas estranhas, isso aí, meu irmão, não define ninguém. O que define o verdadeiro cristão é a frutificação, é o fruto do Espírito. Barulho não quer dizer nada, emocionalismo não quer dizer absolutamente nada, meu irmão. Enquanto isso no Brasil, em alguns estados, em algumas igrejas, estão acontecendo manifestações. Pastores foram tirados dos cargos porque não faziam parte do grupinho, da família, da panela ou do panelaço, porque não apoiavam o candidato tal. Depois vou até gravar um vídeo sobre essa questão política, essa politicagem dentro da igreja, porque hoje meu foco aqui é nepotismo eclesiástico. Se espalhou nesse Brasil, é errado, é crime, deixa de dar oportunidade para outros que realmente têm cheiro de ovelha. E muita gente que vai me assistir concorda com o que eu vou estar falando aqui. Outros vão me criticar, mas eu não estou esperando aplausos. Não estou esperando isso. Eu só quero que a vontade de Deus seja literalmente executada. A soberana vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que venha com justiça também. Não é à toa que a Bíblia termina no livro do Apocalipse e que João termina esse livro, depois de tudo que ele viu, as cartas às igrejas, ele disse: Senhor, Maranata, volta logo, porque do jeito que está, não vai andar. Do jeito que está, não vai funcionar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite. Como eu disse, isso aqui é algo independente. E segundo o artigo 5º da nossa Constituição, o artigo 220, eu sou livre, eu posso me expressar. E não interessa qual é a pauta, qual é a bandeira, aonde houver necessidade da verdade, do posicionamento, eu vou estar fazendo ou falando. Deus abençoe e até o próximo assunto, que vem mais por aí, se Deus quiser.